Bem, meio que continuando de onde parei com aquele vídeo que publicamos esta manhã sobre a decisão tomada pelos comissários da FIA em relação à penalidade de Max Verstappen e a necessidade de começar do lado sujo do grid, o que lhe trouxe desvantagem e todo o poder de George Russell e da Mercedes agora na pole. Bem, adivinha só, Max Verstappen estava liderando na saída da primeira curva. Não era muito difícil prever isso. Como eu disse na época, foi por dentro. Assim, George fez uma boa largada, Max fez uma boa largada. Eles estavam meio que olho no olho se olhassem um para o outro ao se aproximar da área de frenagem, bem iguais. Mas Max por dentro, George não ia ceder nada e deixou até o último milissegundo para recuar e dar passagem a Max. Mas por dentro, aproveitando tudo isso, estava Lando Norris por dentro e, ao sair da curva 1, ele estava realmente à frente de Max. Mas Max, é claro, já estava do lado esquerdo com George atrás dele na próxima curva. Como eu disse na época, à esquerda, um pouco como em Sepang, e Max tinha isso. Lindas manobras de todos os três, na verdade. Muito, muito próximo. Disputas lado a lado, absolutamente perfeito em milímetros. E foi Max quem saiu por cima. Não sei como George Russell teria se sentido ao sair da curva 2 em P3, tendo conseguido a pole da maneira como aconteceu. Não posso culpar George por tudo isso, porque ele estava apenas lutando por seu próprio território após a qualificação. E sim, teria havido algumas risadas e sorrisos na Mercedes quando Max recebeu aquela penalidade, mas tudo isso teria desaparecido de seus rostos na segunda curva do Grande Prêmio do Catar. Seria fácil dizer depois disso que Max teve a corrida do seu jeito. Não foi. Foram 30 voltas iniciais incrivelmente próximas e apertadas nesta corrida. Um circuito difícil e punitivo, muita carga G, muitas mudanças de direção, muitas curvas de média e alta velocidade, sem muito alívio na reta. Melhor coisa que ele poderia dizer era que não estava super quente. Novamente, estava bem fresco, mas não fresco o suficiente para os pneus da Mercedes nesta ocasião. E gradualmente, George Russell caiu perplexo sobre onde a velocidade tinha ido em comparação com onde estavam na sexta e no sábado. Mas, de qualquer forma, essa é outra história. Vamos chegar lá. Vamos ficar na frente, onde Max Verstappen tem Lando Norris atrás dele e Lando é incrivelmente bom e consistente atrás de Max. Não é fácil seguir qualquer carro naquele circuito, como Lando apontou após liderar a corrida sprint por praticamente toda a distância. Que bom é estar em ar livre ao redor do Qatar, mas nesta ocasião ele tinha o Red Bull de Max Verstappen para seguir. Mas ele fez um bom trabalho nas primeiras 20 voltas ou mais. Max tinha a vantagem nos setores 1, estavam praticamente iguais no setor 2 e no setor 3. Curiosamente era a McLaren que estava fazendo isso, principalmente com uma vantagem de velocidade máxima. Começou a observar o que estava acontecendo. Claro, Max, neste ponto, estava realmente cuidando do combustível, realmente cuidando dos pneus, e onde Lando estava ficando em sétimo, descendo a ladeira em direção à última curva, Max estava mantendo-se em sexto ainda. Então, uma boa parte de direção defensiva conservadora por parte de Max, apenas para manter a diferença em cerca de 1,8. Ele parece estar incrivelmente confortável com esse tipo de diferença. É muito raro ver pilotos de corrida que conseguem sustentar uma pressão de cerca de 1,82 segundos por tanto tempo, mas Max fez isso tantas vezes em sua carreira agora. E é como se fosse uma vantagem de 8 segundos. 10 segundos que a maioria dos pilotos gostaria de ter. Mas ele está satisfeito em mantê-la assim, seguindo as instruções da equipe de boxes e os planos sobre o que iriam fazer e como iriam cuidar do motor, do combustível, dos pneus e de tudo mais. E ele fez isso de forma superbamente. E então tudo desmoronou para Lando Norris. Tenho que dizer que este não foi um grande prêmio. Não foi um grande dia para FIA, que administrou a Fórmula 1 porque começou com esta penalidade para Max Verstappen. E como eu apontei naquele vídeo, da minha perspectiva, na minha opinião, isso foi completamente injusto, dado o que Max tinha que fazer para desacelerar atrás de Fernando Albon naquela volta de aquecimento. Não era uma volta de resfriamento, apenas para reforçar esse ponto mais uma vez. E com Lando havia, eu acho, circunstâncias atenuantes também, porque havia alguns detritos na reta dos boxes. Um espelho havia se soltado de um dos carros e estava na pista. E, correndo o risco de parecer um velho rabugento, eu fui um bandeirinha nos meus primeiros dias. E o número de vezes, obviamente, você espera a pista estar limpa e agora é muito mais fácil com GPS e tudo mais para poder fazer isso. Mas o número de vezes que eu pulava a cerca, pegava isso, pegava aquilo. Eu acenei para um, queria que ele acenasse para Jim Clark uma vez. Só continue.
É apenas um espelho na reta dos boxes. Eles estão tão paranoicos agora sobre ter alguém na pista. Ok, eu meio que entendo isso. Você não pode ter uma regra para uma curva, uma parte da pista, ou de fato um circuito e uma regra diferente para outro. Então, vamos assumir que você não pode ter um ser humano na pista. Por que eles não colocaram um carro de segurança virtual e fizeram os carros irem devagar na reta dos boxes, enquanto um bandeirinha pegava o espelho, esperando que alguém passasse por cima? Então tivemos verdes, tivemos amarelos, tivemos verdes, tivemos muita confusão. As luzes do carro de segurança também não funcionavam bem. Como resultado de tudo isso, Lando recebeu uma penalidade por ir rápido demais atrás do amarelo. Eu acho que não deveriam ter feito isso naquele dia, quando tantas coisas estavam dando errado para a FIA em termos de administração, e eu acho que fomos roubados de uma corrida realmente boa, porque Lando tinha o ritmo. Eu acho que ele provavelmente tinha um carro mais rápido e, para provar isso, olhe para a relargada quando todos estavam com pneus duros, e não há dúvida de que o Red Bull teve mais problemas para aquecer e fazer os pneus funcionarem atrás do carro de segurança. E não há muito que você possa fazer para aquecer os pneus quando está atrás do carro de segurança. Você está apenas rodando, perdendo pressão, perdendo temperatura. E Lando definitivamente tinha mais aderência no McLaren quando ele queria atacar, e foi realmente interessante. Eu acho que Max sabia que ele teria problemas com a aderência, e foi fabuloso vê-lo na última curva, o que ele ia fazer para tentar fazer os pneus traseiros funcionarem. Então ele fez 2 movimentos rápidos assim, 2 movimentos apenas para aquecer os pneus traseiros, ambos os movimentos de sobreesterço, sabia bem o que estava fazendo, mesmo que fosse meio que andar sobre gelo. Vários outros pilotos naquela reinicialização, travando, saindo da pista, e então Max tinha Lando absolutamente atrás dele, saindo para a curva 1. E você pensou que nesta ocasião Lando ia conseguir, mas Max novamente teve um julgamento absolutamente perfeito. Você poderia dizer que ele afastou Lando, mas este foi um exemplo perfeito de como fazer isso novamente, absolutamente, milimetricamente preciso, apenas usando espaço suficiente para Lando ter que recuar e ceder a posição para Max. E isso aconteceu. Max sumiu. Foi apenas uma bela manobra de direção. E posso pensar em muitos outros pilotos na posição de Max ou, de fato, de Lando, onde teria terminado em lágrimas ou com um deles saindo da pista. Você sabe, ele me forçou a sair. E as penalidades novamente sendo comentadas, mas não com esses dois. Foi realmente uma boa corrida. Maravilhoso de assistir, na verdade. Uma das melhores corridas do ano. E foi Oscar Piastri que disse, na verdade, que este é o circuito mais divertido que ele acha que eles vão agora. E é meio fácil apenas, você sabe, sim, o Qatar no final do ano. Mas é um bom circuito, quero dizer, é um grande circuito em termos de suas curvas e como é dirigir nele. E eu acho que Lando, mesmo quando Lando no final recebeu uma penalidade por causa dessa coisa amarela e teve que entrar para um stop-go e ele estava no fundo tentando fazer a volta mais rápida, ainda com seus pneus duros. Não pôde trocar de pneus durante aquele stop-go. Mas você podia ver que Lando estava se divertindo muito no carro, tentando fazer a volta mais rápida, o que ele fez. E tudo se resume à mudança de direção, às inclinações e quão rápido é o circuito. Há algumas curvas muito rápidas lá. Então, eu acho que, novamente, o dia começou com a pole de Max sendo retirada dele e terminou efetivamente com Lando Norris recebendo aquela penalidade. Ambos eu acho que desnecessária, e é uma perda para os fãs que isso aconteceu. Então, foi Carlos Leclerc, que terminou em segundo pela Ferrari, e aqui estávamos nós. E foi um dia difícil para a Ferrari, particularmente para Carlos Leclerc, que descobriu no grid, eu acho que foi no grid, talvez na volta de formação, que ele não conseguia fazer sua garrafinha de água funcionar. Há algo a ver com o clipe sob a balaclava para isso. Você pensaria que eles teriam resolvido tudo isso muito antes de entrarem no carro de corrida, não pensaria. E ele estava falando sobre como é um fechamento duplo. Eles têm que fazer o fechamento simples. Por que eles estão fazendo todas essas coisas em Fiorano ou em algum lugar? Pareceu-me bizarro que isso seria um problema, mas Carlos não tinha bebida e estava preocupado com pneus nos meio-fios. Vou passar pelos meio-fios. É a única maneira de conseguir um tempo de volta com este carro. Só espero não ter um furo. Apenas para avisar a todos que se você teve um furo, essa foi a razão. Carlos Sainz teve um furo, mas Carlos o teve nos destroços, eu acho.
Então, uma coisa um pouco diferente. E Carlos não ficou em P2. Muito bom em um circuito que sempre seria difícil para a Ferrari. Há muitas curvas, realmente muitas curvas difíceis. Digamos que são curvas de média a alta velocidade. E Carlos se saiu muito bem. Má sorte para Carlos Sainz por isso. E ele também teve uma parada nos boxes muito longa. Então, bem no final, ele quase alcançou Pierre Gasly, mas não conseguiu. Grande corrida de Pierre Gasly, tenho que dizer aqui, meio que saindo da sequência, mas uma corrida fabulosa de Pierre Gasly na Alpine Renault, porque bem no final ele estava em modo de economia de combustível e conservação do motor, não podia usar a aceleração total aqui, teve que levantar o pé e deslizar ali. E ainda assim ele superou Carlos Sainz na linha de chegada. Então, uma corrida realmente boa de Pierre Gasly. E o que aconteceu com George Russell na pole? A Mercedes parecia, você sabe, realmente forte na pole. George Russell. Bem, ele não começou com pneus novos. Esse foi o problema. Ele não tinha pneus médios novos, nem a Ferrari. Enquanto a Red Bull e a McLaren tinham, todos eles começaram com pneus novos, o que é uma coisa lógica. Isso aponta mais para a organização. E você pode olhar para a Red Bull e dizer que eles estavam em muito mais problemas do que a Mercedes ou a Ferrari na sexta-feira no Qatar ainda. Eles estavam planejando garantir que tivessem um novo conjunto de pneus médios para o início da corrida. E essa foi uma das razões pelas quais Max conseguiu ficar ao lado de George ao entrar na curva 1, porque ele tinha a tração dos pneus novos. E George, com pneus usados, não conseguiu converter sua pole como deveria. Se ele estivesse com pneus novos, eu acho que ele estaria liderando na primeira curva. Isso leva a o que isso leva. Isso se refere à organização na Mercedes e havia razão para isso, porque a Mercedes estava realmente em boa forma na sexta e no sábado sobre voltas, corrida de sprint e aderência e equilíbrio básicos. É extraordinário que a Mercedes tenha conseguido se encontrar nessa posição. Eu acho um pouco mais compreensível com a Ferrari, porque não é o melhor circuito para eles. E os dois pilotos nunca estão realmente felizes com o carro, mas desde o início da sexta-feira, George Russell estava praticamente no ritmo, não estava, e dizendo, uau, está ótimo aqui, você sabe, clima mais fresco, temperatura da pista, tudo está ótimo. Então George entrou bem cedo e foi para pneus duros. E então ele entrou novamente e colocaram outro conjunto de pneus duros. Ele ficou furioso no rádio, perguntando por que não tinham voltado para os pneus médios, e começou a criticar o pneu duro no rádio. Algo que mencionei antes, que eu acho que pilotos experientes, e eu acho que George é um piloto experiente na Fórmula 1 agora, não deveriam criticar a Pirelli publicamente, porque é muito fácil subestimar a Pirelli e criticá-los quando as coisas não estão indo bem e nunca elogiá-los ou falar sobre eles quando as coisas estão indo conforme o planejado. E eu acho que os pilotos precisam ser, para mim, um piloto criticando a Pirelli publicamente no rádio é, na verdade, o pior crime que eles podem cometer. Eu sei que eles não recebem penalidade, mas para mim não é correto pelo esforço que a Pirelli coloca na Fórmula 1. Para aqueles que são anti-Pirelli e se perguntam por que usamos Pirelli, é porque ninguém mais faria isso então. E eles ainda fazem um trabalho muito bom, especialmente para o esporte, em termos de relações públicas e do perfil geral que eles oferecem. Pela sua participação, sim. Eu acho que George merece uma marca negativa pelo que ele disse sobre a Pirelli, pneus, especialmente no rádio. E então, ironia, George Russell também recebeu uma penalidade de tempo, porque ele não manteve a diferença atrás do carro de segurança, depois de tudo o que aconteceu após a qualificação. De qualquer forma, George acabou terminando em quarto e Lewis Hamilton, onde ele estava. Sim, ele estava na corrida. P12. Apenas uma corrida terrível, uma corrida muito ruim para Lewis Hamilton. E é estranho, não é? Porque você imaginaria que, como eu disse ontem, você imaginaria que Carlos Sainz estaria pensando e estaríamos vendo isso na sua pilotagem. Esta é a minha segunda, penúltima. E agora, chegando à minha última corrida pela Ferrari, eu vou para a Williams no próximo ano. Enquanto Lewis estaria pensando, eu tive ótimo tempo na Mercedes, eu vou para a Ferrari no próximo ano. E ele nunca estaria pilotando melhor, relaxado, aproveitando cada minuto e ainda assim não estava lá de jeito nenhum. Oscar Piastri terminou em um forte e agressivo, mas ocasionalmente desajeitado P3 pela McLaren Mercedes. A diferença agora entre McLaren e Ferrari, McLaren à frente da Ferrari, claro, indo para a final em Abu Dhabi, agora é de 21 pontos. Um bom P3 nesse sentido para a McLaren. E Pierre Gasly terminou em quinto no final. E uma corrida realmente boa de Pierre. Como eu disse, Carlos foi o sexto. Fernando Albon se saiu bem. Ele estava reclamando como louco no início da corrida sobre... Mas passaram 2 anos e o carro ainda é terrível em linha reta. Em cada radar de velocidade ele foi o mais rápido. Eu não sei do que se tratava.
Eu acho que pode ter algo a ver com o DRS. E ele não recebe a melhoria no DRS que deveria receber, dado quão rápido o carro é em linha reta, naturalmente, quando não está no DRS. Eu acho que pode ser isso, e ele pode estar dizendo que há 2 anos não temos um bom DRS. Pode ser isso. Mas em termos de linha reta, ele não foi nada mal. E Fernando terminou em 7º. Melhor resultado que eles tiveram por um longo tempo na Aston Martin. Não diz muito, diz. E Lando Stroll, absolutamente terrível, colidiu com Alex Albon na primeira volta e depois também recebeu uma penalidade e simplesmente aposentaram o carro. Foi apenas que desperdício de carro. Tenho que dizer isso. Realmente é Guanyu Zhou, P8, para Stakes Alba. Excelente resultado para ele. Uma pena para Bortoski. Tive um contratempo com Liam Landon porque ele também foi muito bom. E Guanyu Zhou, no entanto, dirigiu muito bem no final de sua, efetivamente, carreira na Fórmula 1 também, porque ele não tem um volante no próximo ano. Ele vai se juntar à Ferrari como piloto de testes ou piloto reserva, mas uma corrida fabulosa para ele. P8, bom vê-los nos pontos. E Kevin Magnussen, excelente. Corrida do Kevin também. Haas Ferrari nos pontos mais uma vez, grande momento quando Alex Albon meio que o empurrou para fora na curva 1. E então ele ultrapassou Albon novamente e disse sim, alguns palavrões ali também. Mas eu achei que foi uma boa corrida. E Lando, na verdade, por tudo isso, conseguiu terminar em P10. Mas uau, que fim de semana! Eu acho que mais do que qualquer coisa, lembraremos deste fim de semana por toda a bagunça administrativa e coisas que não deram certo. E para mim, eu vou lembrar disso pela pole. Tirar a pole do Max, eu acho que isso é completamente errado. E eu acho que também foi errado, como eu disse, penalizar Lando com aquela infração amarela também. Então, muitas coisas que não estavam certas, mas também houve algumas corridas realmente boas. E foi interessante quando o Lando fez... Ele obteve vantagem sobre o amarelo e tirou 0,4 do Max. O Max respondeu. Com setores roxos e no fim do primeiro stint, ele começou a usar mais o acelerador e sua velocidade máxima estava alguns km/h mais rápida que a de Lando na armadilha de velocidade. Isso mostra quanta margem e quão conservador ele foi nas primeiras 20 voltas, que foram pura mágica, a forma como ele dirigiu do grid após a penalidade, porque não é fácil de engolir. E tudo o que ele podia fazer, é claro, neste estágio era apenas tentar ignorar tudo isso e seguir em frente e dizer, bem, pelo menos estou largando da primeira fila e você meio que não sabia que ele estaria liderando na primeira curva, ou isso, ou eles estariam na lama. Mas, sim, uma corrida brilhante do Max Verstappen. Eu acho que o piloto do dia, na verdade, foi o Guanyu Zhou nesta ocasião. Eu meio que entendo isso, não posso dizer de coração que acho que ele fez um trabalho melhor hoje do que o Max Verstappen, por exemplo, mas foi uma performance realmente boa dele, o circuito mais divertido do calendário da Fórmula 1. Quem diria? Quem diria, depois da maneira como a McLaren parecia tão boa na sexta-feira e como dominou a corrida sprint, quem diria que Max Verstappen conseguiria mais uma de suas corridas lindamente polidas e vencer exatamente na taxa certa em todas as diferentes fases da corrida, mostrando pequenos momentos de controle do carro. Você não vê isso com frequência? Eu adoro quando eles estão atrás do carro de segurança e têm que tentar fazer os pneus funcionarem. E eu acho que quando você vê pilotos com pneus frios após o carro de segurança, esse é um dos grandes momentos da Fórmula 1. Ver quem consegue fazer isso e quem não consegue. Obviamente depende de quão bom o carro é, mas não tenho dúvida, como disse antes, apenas para repetir, que a McLaren foi um carro melhor hoje e ainda assim o Max, com aquele problema, com os pneus frios, ele apenas fez alguns desses e é isso que eu mais lembro. Eu acho sim, muito Terry Noble, lindo. De qualquer forma, lá vamos nós. Outra corrida chegando no próximo fim de semana, como eu disse, estarei em Monza para essa, será interessante, então aguarde, mas será muito divertido. Todo o barulho acontecendo ao fundo enquanto a Pirelli celebra sua participação no WRC, que será assumido pela Hankook em 2025. Haverá muita coisa acontecendo ao fundo, mas estarei focado em Abu Dhabi, não se preocupe. Então, um grande agradecimento à Jetcraft, à OEM Exclusive e à Track Ninja, e ouso dizer a você, o espectador, por assistir. Espero que você tenha gostado de tudo que fizemos e estou ansioso para vê-lo novamente muito em breve.
obrigado.